Shalom, amigos. Eu sou Orochi Moshe Ben Ishai, da Congregação Israelita da Nova Aliança, e hoje eu quero falar com vocês um pouco mais acerca da Parashá de Shemot. Shemot, Êxodo capítulo 1 até o capítulo 6 no primeiro verso. Esse texto narra o nascimento de Moisés, o princípio da sua vida, o princípio da história daquele que se tornaria o grande libertador do povo de Israel. Êxodo capítulo 4, Deus já tinha tido um encontro com Moisés, ou melhor, Moisés já tinha tido um encontro com Deus diante da sarça ardente. E Deus tinha falado a Moisés que ele fosse libertar o seu povo do Egito. Claro, Moisés, como qualquer um de nós, talvez, ficou receoso, né? Mas eu não sei falar, Senhor, mas eu não estou capacitado, eu não tenho condição de fazê-lo. E em Êxodo capítulo 4, Deus nos mostra uma grande lição. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. As pessoas não iriam acreditar que Deus de fato tinha aparecido a Moshe. Depois de 40 anos vivendo no deserto, em Midian, junto com o seu sogro Jetro ali, com a sua família, as pessoas não iriam acreditar, talvez sequer lembrassem de Moshe. E Moisés fala, Deus, eles não vão acreditar, vão dizer que o Senhor não apareceu a mim. E Deus dá uma resposta a Moisés, talvez essa resposta seja a resposta que nós necessitemos na nossa vida. Versículo 2. Respondeu-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um cajado, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. E disse o Senhor, estende a mão e pega pela cauda. E estendeu ele a mão e pegou-a pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne. Veja, isso aqui é uma grande lição para a nossa vida. A gente não pode ficar arranjando desculpas para não fazer a vontade de Deus. Deus falou para Moisés, você é capaz, você é o escolhido. Às vezes você está sozinho na sua cidade e você pensa assim, mas eu sozinho aqui, como é que eu vou servir a Deus? Exatamente igual a Moshe, exatamente igual a Moisés. Moisés estava sozinho, ele e Deus numa montanha. Deus aparece a ele numa árvore pegando fogo, um arbusto pegando fogo. Moisés conversa com o arbusto pegando fogo. Ele não se dá conta disso, talvez. Talvez Moisés não tivesse se dado conta de fato a respeito disso, né? Às vezes a gente não se dá conta do nosso potencial diante do Eterno. Quando nós servimos a Deus, Ele nos dá a condição de exercermos aquilo que Ele se propõe a colocar diante de nós para que nós possamos cumprir. Então você às vezes está sozinho na sua cidade. Não fique reclamando, mas aqui seria bom tal coisa. Não, Deus olha para você e fala, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então joga esse cajado e ele vai se transformar numa serpente. Às vezes você tem sequer um cajado. Eu não tenho nada na mão. Aí Deus pega e fala para você, coloca a mão dentro do teu paletó. E quando você tira, a tua mão está leprosa. Não são os teus atos, mas são os atos poderosos de Deus. São os atos de Deus na nossa vida. Quando nós decidimos servir a Deus, nada nos impedirá. Quando Deus está ao nosso lado, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus está ao nosso lado, a gente tem que ter a disposição de fazer a vontade dEle. Disposição de fazer o melhor e não ficar arranjando desculpas. Gente. Muitas vezes as pessoas, elas têm o hábito de colocar desculpas, colocar empecilhos diante das responsabilidades que Deus coloca em suas mãos. Mas Deus fala para Moisés, se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar bem.
nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés continuava se questionando a Deus. Senhor, mas não vai dar. Veja bem, o cajado talvez seja um grande milagre, as pessoas vão olhar e vão querer fazer, vão aceitar, mas aí a mão também pode ser, diminuindo talvez aí a capacidade de Deus. E quando Moisés fala, mas Senhor, eu não sei falar, esse é um problema, a maioria de nós não sabe falar em público, não conseguimos falar para uma câmera. Quem sou eu para ensinar as pessoas, né? E Moisés fala isso diante de Deus, e Deus dá uma resposta direta a Moisés. Qual foi a resposta? Êxodo capítulo 4, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Veja, Deus, Ele nos capacita, Ele nos prepara, mas a gente precisa estar disposto a obedecer a Deus. Enquanto a gente ficar arranjando desculpas, a gente está impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. Mas quando a gente fala para Deus, Senhor, eu não sei falar, Deus fala, quem fez a boca do homem? Não pense que eu não sou capaz de transformar a sua vida. E sim, Deus é capaz de transformar a sua vida. Não importa se você está sozinho, não importa se você está numa cidade onde tem uma congregação, uma sinagoga, não importa onde você esteja. Se você está com Deus, Deus é capaz de fazer uma grande obra na sua vida. Deus é capaz de fazer com que a sua vida se transforme. Nenhum de nós, por méritos próprios, talvez, nenhum de nós seja capaz de grandes atos, de grandes obras. Não, eu não sou capaz. Quem me conhece há muito tempo sabe que a timidez impera na minha vida, né? Então eu não consigo fazer muitas das coisas. Mas quando eu subo para fazer a pregação no Shabat, a cada serviço ou a cada curso de conversão, aí entra uma oração, Senhor, que o Senhor possa falar através dos nossos lábios. Os lábios são meus, mas a palavra é tua. Que Deus possa falar através da sua vida também. Não desconfie da capacidade de Deus de transformar a sua vida. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, clique aí, dê um joinha. Isso vai fazer com que o nosso canal possa alcançar mais e mais pessoas, e mais pessoas terão essa mesma confiança no eterno Deus de Israel. Que Deus te abençoe e que nós possamos juntos nos encontrarmos no Olam Rabá, no reino de Deus, que há de vir sobre toda essa terra. Grande abraço, shalom e até a próxima.